Você já parou para pensar por que espelhos incomodam tanto no escuro? Mesmo quando o quarto está em silêncio, mesmo quando ninguém mais está ali, você sente aquela presença, aquela estranha sensação de que algo do outro lado está te observando. Não é loucura, não é imaginação. Alguns espelhos são diferentes. E hoje eu vou te contar a história de um deles. Mas antes de continuar, eu preciso te dar um aviso sincero. Se por algum motivo você estiver ouvindo isso de madrugada, especialmente por volta das 3 da manhã, talvez seja melhor deixar para ver esse vídeo amanhã. Ou pelo menos, cobrir todos os espelhos do seu quarto. O que você vai ouvir agora é o que aconteceu quando 4 amigos encontraram um espelho amaldiçoado, abandonado no interior de uma floresta, e descobriram, tarde demais, o que acontece quando o relógio marca 13h33 da manhã. Tudo começou numa sexta-feira. Daniel, Bianca, Léo e eu, Lucas, decidimos fugir da cidade por uns dias, sem planos, sem celular, sem sinal, sem estresse. Só a gente e a cabana velha do avô do Léo, no meio do mato. A estrada até lá era um pesadelo. Terra batida, galhos arranhando, o carro e aquele tipo de silêncio que não existe na cidade. Quando a gente chegou, a cabana parecia a saída de um filme de terror. Janelas embaçadas, telhado torto, quiro do mofo e um frio que não fazia sentido pro verão. Enquanto limpávamos o lugar, foi a Bianca quem encontrou o espelho. Estava encostado, atrás de um armário, coberto por um lençol grosso, manchado de um vermelho seco. Quando tiramos o pano, eu senti algo gelado percorrer meu braço, como se tivesse passado a mão numa aranha invisível, gente. Que coisa horrível, ela disse, encarando o espelho. E era mesmo. Um espelho oval, grande, emoldurado por uma madeira antiga, toda entalhada com símbolos esquisitos. Pareciam letras ou garras. Difícil dizer. O vidro não era comum. Era um reflexo meio escuro, meio profundo, tipo como se tivesse fumaça por trás. Isso aí estava aqui antes? Perguntei. Léo balançou a cabeça. Nunca vi isso na vida. E olha que venho nessa cabana desde moleque. Meu avô devia esconder isso. Ele era cheio das manias. Claro que a gente não fez o que deveria, menos deixar o espelho onde estava. A gente puxou para a sala, limpou com um pano e o deixou encostado na parede, como se fosse uma peça de decoração. À noite, acendemos uma fogueira. Do lado do fora bebemos, contamos história, rimos. Típico rolê de fim de semana. Mas, quando voltamos para dentro, o clima estava diferente. O espelho estava ali, silencioso, mas parecia que ocupava metade da sala. Sabe aquela sensação de que, mesmo de costas para ele, você ainda está sendo olhado? Pois é. Daniel foi o primeiro a comentar. O reflexo está meio estranho, né? Bianca respondeu sem olhar. Sempre achei que espelho à noite atrai coisa ruim. Minha avó cobria todos com lençol antes de dormir. Rimos, como sempre, mas a verdade é que ninguém dormiu tranquilo naquela noite. Eu fiquei na sala, no sofá. Os outros foram pros quartos. A lareira ainda soltava uns estalos e a luz tremeluzia no teto. Foi quando escutei um barulho seco, quase um teque, como se tivesse algo trincando. Levantei os olhos, olhei pro espelho. Meu reflexo estava lá. Mas havia um detalhe, ele piscou um segundo depois de mim. Aquilo me arrepiou até os ossos. Olhei pro relógio. 3h32 da manhã. Engoli seco. Deitei de novo. Virei de costas pro espelho. Mas então, ouvi uma respiração baixa, seca, como se fosse de alguém com a garganta ferida. Não era minha. Não era de ninguém. Era uma respiração vindo do espelho. Olhei de novo pro relógio. 3h33.
O vidro estava rachado. E atrás do reflexo tinha algo tentando sair. A rachadura era fina, mas estava lá bem no canto inferior do espelho. E o mais estranho é que parecia do lado de dentro. Levantei devagar do sofá, com o coração batendo tão forte que eu ouvia o som nos ouvidos, um zumbido abafado, misturado com aquela respiração que ainda não parava. Ela continuava irregular, fraca, mas presente. Cheguei perto do espelho. A luz da lareira refletia numa mancha estranha, como se o vidro tivesse suor, como se alguém lá dentro estava ofegando contra ele. Me aproximei, e foi aí que vi meu reflexo. Não era eu. Os olhos estavam fundos demais, a boca fechada. E eu, o verdadeiro eu, estava com a boca entreaberta, respirando, trêmulo. Mas no reflexo, minha versão estava parada, me olhando fixamente, sem piscar. Fiquei congelado. Até que o reflexo sorriu. Não um sorriso humano. Era um sorriso todo rasgado, como se o rosto tivesse sido costurado errado. Dei 2 passos para trás. Tropecei no tapete e caí no chão, Lucas. A voz da Bianca veio do corredor. Sala ficou em silêncio, ou o rei do novo. Meu reflexo já era normal. Não tinha mais sorriso, não tinha mais rachadura. O espelho estava perfeito. Levantei e fui até ela. Contei o que vi, mas claro, ela não acreditou. Foi um pesadelo. Tu tava meio grogue, quase dormindo. O vinho, lembra? Disse ela tentando acalmar. Mas eu sabia o que tinha visto. Na manhã seguinte, ninguém tocou no assunto, mas eu percebi que todo mundo começou a evitar passar na frente do espelho. Mesmo sem combinar nada instintivamente, a gente desviava o olhar até que o Léo quebrou o silêncio, mano. Vocês repararam que esse espelho reflete a gente meio atrasado. A Bianca parou na hora. O quê? Ontem à noite, fui escovar os dentes. A luz do banheiro estava fraca. E por um segundo, juro, meu reflexo não estava sincronizado. Eu mexi o braço e o reflexo veio depois. Daniel riu nervoso. Beleza. Agora é tipo espelho lagado? Não é piada menos Léo. Respondeu sério. A moldura está cheia de símbolos. Isso aqui parece coisa de invocação. Silêncio. E então Bianca disse: minha avó falava de um espelho assim. Chamava de espelho de cruzamento. Um objeto que conecta o que é vivo com o que já foi. Só que nem tudo do outro lado quer ficar morto e arrepios. Todos ficamos o dia inteiro fora da cabana. Andamos pela floresta, pescamos num lago próximo, tentamos fingir que estava tudo normal. Mas quando escureceu, tivemos que voltar e o espelho estava lá porado, intocado, mas parecia mais escuro, como se a luz da sala não alcançasse ele por completo. Naquela noite, Bianca se recusou a dormir. Vou ficar de olho nesse negócio, ela disse, se sentando no sofá com o celular na mão. Se tiver alguma coisa errada, eu gravo. A gente precisa de prova. Os outros foram dormir. Eu fiquei com ela por um tempo, mas o sono me venceu. Acordei com um grito. Era Bianca. Corri para a sala. Ela estava de pé, com o celular tremendo na mão, os olhos arregalados. Lucas, olha isso. No vídeo que ela gravou, dava para ver claramente. Ela estava sentada, o espelho atrás. E então aparece um reflexo. Mas não era o dela, era o meu. Só que eu estava dormindo no quarto. E no vídeo, meu reflexo aparecia atrás dela, dentro do espelho, completamente imóvel, com os olhos pretos e abertos. O vídeo durava exatamente 33 segundos. O relógio na parede da sala marcava 13h33. E no último segundo, o reflexo sorri. Dessa vez, .com, os
dentes todos quebrados. O vídeo acabou e por alguns segundos ninguém disse nada. Só o som do vento batendo na parede da cabana e a nossa respiração acelerada. Bianca tremia, mas segurava o celular com força, como se aquilo fosse tudo o que a mantinha no controle. Você tem certeza que sou eu naquele reflexo? Perguntei quase sem voz. Ela apenas assentiu. Fui até o quarto correndo. Daniel e Léo ainda dormiam, ou fingiam. Me olhei no espelho do banheiro. Nada. Tudo normal. Mas havia algo. Não era uma sensação de que minha imagem estava, de que o que me olhava de volta, naquela hora, já não era só reflexo. Era algo esperando. Uma troca. Voltei para a sala. Peguei o espelho oval pelas laterais. Vamos tirar isso daqui agora. Levar para fora. Queimar. Quebrar. Sei lá. Neo. Bianca gritou. Era tarde. Quando minhas mãos encostaram na moldura, senti como se tivesse mergulhado os dedos em carne crua. Puxei os braços na hora, mas a madeira grudou. Era como se sugasse minha pele e gritei. Daniel correu até mim. Léo apareceu logo depois. Os dois tentaram puxar o espelho para trás, mas ele não saía da parede. Era como se tivesse criado raízes. A moldura queimava. E o vidro, camuco, trincar de novo bem no centro dessa vez, com som. Tique, tique. E algo começou a se formar por trás do vidro. Uma sombra. Primeiro só olhos, depois mãos. Mãos finas, longas, com mais de 5 dedos cada. Um par de braços que se estendia do escuro, tateando o outro lado do vidro. Como se busca uma saída. Sai de perto! Daniel puxou Bianca e me afastou à força. O espelho caiu com estrondo no chão, mas não quebrou. Nem uma lasca. Pelo contrário, começou a pulsar. O vidro tremia, como se respirasse, e a respiração era a mesma que ouvi na primeira noite. Baixa, fria, funda, e o cheiro era de carne apodrecida. Léo saiu correndo até a cozinha, voltou com um cobertor e jogou por cima do espelho. Depois, arrastou o tapete e o empurrou até cobrir tudo. Ficamos em silêncio. Ninguém sabia o que fazer. Faltavam mais de 2 horas para amanhecer. E não tinha sinal no celular. Nem energia. A lareira tinha apagado. O frio entrou pela casa como uma névoa invisível e sonau espelou camon. Disse Bianca. Ainda ofegante. É um espelho de troca. O que significa isso? Daniel perguntou. Ela olhou pra gente, com os olhos molhados. Significa que se você olhar por tempo demais, ele aprende. Ele imita você e tenta te substituir. Silêncio. Léo riu, nervoso. Isso é loucura. É só um espelho velho. Algum tipo de reflexo estranho. Pode ser gás no ambiente, mofo, coisa do tipo. Então vai lá e olha de novo. Sozinho, por 3 minutos. Léo calou. Eu sentei no chão, olhando pro cobertor que cobria a coisa. Algo dentro de mim dizia, não era só um objeto. Era uma porta. E nós a tínhamos aberto. Bianca puxou o celular. Reviu o vídeo. Ela pausou em um momento específico, o exato segundo em que eu sorria no reflexo. Ela deu zoom no rosto. Os olhos estavam completamente pretos, sem íris, sem pupila. Apenas 2 esferas escuras e vazias. Mas havia mais uma coisa. Algo que ninguém tinha notado. No canto inferior do espelho, tinha uma segunda silhueta, bem atrás do meu reflexo. Algo mais alto, mais magro, de cabeça baixa, como se já estivesse dentro comigo. Aquela figura no fundo do espelho, silhueta parada, atrás do meu reflexo. Ela não estava no vídeo por acaso.
E naquela noite, ficou claro que ela nunca esteve do lado de lá. Ela estava dentro da cabana. Bianca pausou o vídeo de novo. Deu zoom. Na sombra, era difícil ver detalhes, mas a forma era familiar, só que distorcida, como se fosse uma pessoa. Mas havia uma parte em específico que me gelou até os ossos. A cabeça não estava reta. Ela caía levemente para o lado, como se o pescoço tivesse sido quebrado. E quando eu percebi isso, uma memória me acertou como um soco. Na primeira noite, quando vi o sorriso do reflexo, o rosto também estava inclinado, como se aquela criatura já tivesse aparecido e eu não tinha percebido o suficiente. Daniel se afastou do vídeo. Ty, JD, do. A gente cobre essa coisa a Manhäzer e joga isso no lago. Ou melhor, a gente quebra e enterra os pedaços separados. Não vai adiantar, Bianca disse, com a voz firme. Esse tipo de espelho não quebra, só muda de lugar. Léo zombou. Agora o espelho é tipo um Horcrux. Bianca ignorou. Ela se ajoelhou diante do cobertor que encobria o espelho. O tecido ainda subia e descia sutilmente, como se respirasse. Existe uma forma de selar ele, mas precisa ser feita antes das 3h33? Que forma? Perguntei, tentando manter a calma. Ela respirou fundo. O espelho precisa ser enganado. Como assim? Ele tem que achar que conseguiu levar alguém, que a troca foi feita. Se ele acreditar nisso, ela fecha, pelo menos por um tempo. Silêncio total. Todos se entreolharam. Até que Daniel disse o que ninguém queria ouvir. Você está dizendo que alguém tem que ficar do lado de lá? Bianca hesitou. Não de verdade, só por tempo suficiente para ele acreditar. É um risco. Mas é isso. Ou ele não vai parar. Léo explodiu. Que história é essa, Bianca? Você quer que alguém fique na frente dele até... o quê? Até a criatura puxar a pessoa. Não exatamente. Ela respondeu. Tem ritual. Amoro antigo. A pessoa precisa entrar no reflexo por alguns segundos. Uma ilusão. O espelho precisa ver aquilo como verdade. Isso é completamente doido. Então vamos esperar. Ela disse. Esperar 3h33 chegar? E aí, em vez de olhar para dentro, o espelho olha para fora. Ninguém respondeu. O clima na sala era sufocante. O ar parecia mais denso, como se a própria cabana tivesse esperando a decisão. Daniel foi o primeiro a sair da sala. Léo foi atrás. Fiquei ali, sentado ao lado de Bianca. O cobertor ainda tremia, levemente, como um animal hibernando. Ela virou para mim, Lucas. Eu vi seu reflexo hoje, como assim? De manhã, quando fui pegar água na cozinha, Volker estava lá parado, no espelho do armário. Mas você ainda dormia no quarto. Engoli seco. Ele já tá andando por aqui. Eu acho que ele está testando, aprendendo. E se a gente não fizer nada, ele vai tomar o seu lugar. Ficamos ali, em silêncio. O tempo now passava. E então veio o som. Toque, toque, toque. Como unhas, arranhando. Madeira. Não da porta. Não da janela. Do espelho. Olhei para Bianca. Ela já sabia. Fomos até o quarto. Acordamos os dois. E dessa vez, ninguém discutiu. Todos voltaram para a sala. Bianca segurava uma vela já acesa. Um fósforo tremia entre seus dedos. Vai começar, ela disse. Olhei para o relógio. 3h26 da manhã. O tempo estava quase acabando. 3h26 da manhã. O cobertor ainda cobria o espelho. Mas mesmo sem ver o vidro, a gente sentia o que estava por trás dele. A presença, a pulsação, o sussurro
Abafado, o ar parecia mais gelado perto da moldura. Bianca apagou todas as luzes. Deixou só a vela acesa. Ele precisa ver. Mas de forma indireta menos explicou. O espelho não responde à ação direta. Ele responde à intenção. Daniel e Léo estavam pálidos. Eu me sentia como se estivesse prestes a mergulhar num poço sem fundo. Bianca se posicionou de frente para o espelho e me chamou com um gesto. Hesitei, mas fui. Quando parei ao lado dela, ela pegou minha mão. Você vai ficar parado aqui. Não olha direto. Vai apenas pensar. Imagine-se entrando no reflexo. Respire fundo. Mentalize isso com força. A criatura precisa acreditar que a troca foi feita. Léo murmurou ao fundo. Isso não vai dar certo. Bianca lançou um olhar cortante. Então, devagar. Ela puxou o cobertor. O espelho estava lá. Mas o reflexo não era o nosso. A sala refletida no vidro estava vazia. Sem nós. Sem a vela. Sem móveis. Só um espaço escuro, com uma névoa rastejante e pegadas molhadas surgindo sozinhas no chão. As pegadas vinham em nossa direção. Continua menos, Bianca, sussurrou. Fechei os olhos. Respirei. Imaginei. Eu mesmo, do lado de dentro. Imóvel, entregue. Substituído. Senti meu corpo ficando pesado. Uma tontura leve. O som ao redor começou a sumir. Só ouvia um zumbido. Como se eu estivesse mergulhando debaixo d'água. A voz de Bianca vinha distante. Mais um pouco. Só mais um pouco. E então a vila a pegou. Tudo ficou preto. A temperatura caiu de um jeito brutal. E foi aí que eu ouvi, não com os ouvidos, mas dentro da cabeça, uma voz arranhada, seca como carne passando por vidro. Você me chamou, você me viu, agora você é meu. Abri os olhos, estava tudo congelado ao redor. O espelho não mostrava mais a sala. Mostrava uma floresta, mas não uma floresta comum. Era um lugar sem céu. As árvores eram negras, retorcidas, e no meio de tudo aquilo estava ele, a criatura. A mesma silhueta do vídeo, agora visível por completo. Magro, com os ossos aparentes, pele cinzenta, rasgada, pendurada como trapos, a cabeça inclinada. Os olhos, duas crateras negras, fundas e vivas, onde o movimento nunca parava. Ele sorriu e me imitou. Levantou o braço, fez o mesmo gesto que eu, mas no reflexo. O espelho piscou primeiro, Bianca. Minha voz saiu falha. Ele está invertendo. Ele está me puxando. Ela reagiu na hora. Jogou sal na moldura, acendeu a vela de novo e começou a sussurrar algo que parecia uma prece, palavras em uma língua que eu não conhecia. Mas era tarde demais. O vidro rachou outra vez. Dessa vez, de dentro para fora. Uma rachadura profunda que cruzou o centro do espelho como um raio. Do lado de dentro, a criatura encostou o rosto no vidro e sorriu de novo. Mas agora, o sorriso era com meus dentes. Léo gritou: "Fecha isso! Fecha agora!" Daniel correu para tentar cobrir o espelho de novo, mas a moldura pegou fogo. Sozinha. Chamas azuladas começaram a subir pelas bordas. E então, ele saiu. Não caminhou. Não rastejou. A criatura atravessou o espelho como fumaça, condensada. Caiu no chão como um corpo em decomposição sendo cuspido de volta ao mundo real. A sala escureceu num instante. E a última coisa que vimos foi o rosto dele mudando, se tornando o meu. A coisa estava ali, de pé, respirando com dificuldade, como se cada inspiração fosse o som de vidro, trincando. A pele estalava,
como se estivesse secando ao ar livre. Cada movimento do corpo vinha com um som molhado, repulsivo. E o rosto? O rosto era o meu, mas não era eu. Era como ver uma máscara feita às pressas com carne humana, o sorriso rasgado. E a de orelha? A orelha. A cabeça tombava para o lado, mas os olhos estavam firmes em mim. Daniel tentou correr, mas a criatura foi mais rápida. Sem som, sem aviso, ela atravessou a sala em menos de um segundo, segurando o braço dele e o jogando contra a parede com tanta força que o estalo dos ossos pareceu um tiro. Daniel, gritou Bianca. Léo puxou uma cadeira e tentou acertar a coisa por trás. Não adiantou. A criatura virou o rosto lentamente. E ali, por um breve instante, o disfarce se desfez. Os olhos se alargaram. O rosto enrugou. Os dentes cresceram. Como se a pele estivesse escorregando para fora da estrutura óssea. Ela agarrou o pescoço do Léo, mas não apertou. Imitou. Apertou. Do mesmo jeito que o Léo havia feito com um travesseiro quando estávamos brincando no primeiro dia. Imitação. Essa era a chave. Tudo o que ela fazia era refletir comportamento mais distorcido. Bianca correu até o espelho, que ainda ardia nas bordas com fogo azul. Ela gritou: Lucas, você precisa encarar ele. O quê? Se você correr, ele toma seu lugar. Mas se você encarar, se você mostrar que ainda é você, ele perde a forma. A coisa soltou o Léo e voltou a andar em minha direção, passos lentos, cada um arrastando aquele pé disforme no chão. O corpo era meu, o jeito de andar, o meu. Até a pequena cicatriz no supercílio esquerdo estava lá. Ele estava completo e queria me substituir. Olha pra mim menos, eu disse. Olha nos meus olhos. A criatura parou, sorriu, deu um passo mais perto. E então, imitou minha voz. Olha pra mim menos, disse ela, com o meu tom exato. Bianca pegou o celular, ligou a câmera frontal, apontou para a criatura. O reflexo não mente, disse ela. Se você não for o Lucas, o reflexo vai te mostrar. O bicho vira o rosto devagar, encarando o celular, e por um segundo hesitou. Só que aí então sorriu de novo e o reflexo era perfeito. A criatura tinha se tornado uma cópia fiel, mas não por fora, por dentro. Léo gemeu, ainda caído no chão. Daniel não se mexia. Eu senti a presença do espelho crescendo atrás de mim, como um vácuo, como uma força querendo me puxar de volta. Tem outra forma, menos, Bianca sussurrou. Mas você não vai gostar. Qual? Ela não respondeu com palavras. Ela tirou do bolso um pedaço de vidro, um caco do próprio espelho. Ele veio com a gente. Na primeira noite, peguei sem querer. E agora é a única maneira. De quê? De te marcar, Bianca, não? Se você tiver esse vidro dentro de você, ele nunca vai conseguir te imitar por completo. E o que isso significa? Significa que ele vai tentar, mas nunca vai conseguir entrar por completo no seu lugar. Eu olhei para ela, pro espelho, pro reflexo falso que me encarava, sorrindo cada vez mais largo. Faz isso, eu disse, sem hesitar. Bianca enfiou o caco no meu ombro. A dor foi aguda, quente, como se tivesse sido queimado por dentro. A criatura gritou, um grito que não era humano. Misturava ódio, raiva e algo muito próximo de medo. O reflexo começou a vibrar. O espelho rugia, como se estivesse sendo ferido também. As chamas espalharam para dentro do vidro. E então, do nada, o bicho correu. Não para atacar, mas para voltar. Para dentro do espelho. Se jogou contra o vidro e desapareceu na mesma hora. O fogo ápago. A achadura desapareceu.
E o espelho ficou completamente opaco, como se nunca tivesse refletido nada. Naquela madrugada, tudo parecia ter acabado. Depois que a criatura atravessou de volta o espelho e desapareceu, o vidro ficou opaco, sem reflexo, sem som, como se tivesse sido desligado Daniel, desacordado Leo, machucado, Bianca e, no chão, ainda segurando o pedaço de espelho ensanguentado que tinha cravado no meu ombro para me proteger da cópia. E eu, tentando entender quem eu era agora. Porque quando alguém imita você com tanta perfeição, ao ponto de fazer seus amigos duvidarem, você começa a duvidar também. Por um tempo, só ficou o som da respiração de todos, pesada, cansada, e o estalo do relógio marcando 3h47 da manhã. O tempo continuava andando, mas o medo ainda estava ali. Você está bem? Bianca perguntou. Assenti, mas a verdade era, eu não sabia. Meu ombro latejava. O caco do espelho tinha ficado preso dentro da carne, e mesmo depois que ela tirou, o corte não parava de sangrar. Daniel acordou por volta das 4 da manhã. Estava atordoado, mas vivo. Léo ajudou a fazer um curativo improvisado. Quando o sol nasceu, a primeira coisa que fizemos foi cobrir o espelho de novo. Usamos tudo o que encontramos: toalhas, cobertores, até pedaços de madeira. Depois, carregamos o espelho para fora da cabana. Mas como Bianca já tinha dito antes, o asp não quebrava. Tentamos com pedra, com machado, com fogo. Nada adiantava. A gente precisa levar isso embora daqui, disse ela. Enterrar, esconder, qualquer coisa, longe de qualquer pessoa. Colocamos o espelho no porta-malas, pegamos só o necessário e dirigimos até uma clareira abandonada, no meio do mato, uma trilha antiga que ninguém usava. Enterramos o espelho, em silêncio, 2 metros abaixo da terra, e deixamos um aviso pendurado numa árvore. Perigo, solo instável, não cave. Mas no fundo, sabíamos que aquilo não era o fim. E não era mesmo. 2 dias depois de voltar para a cidade, recebi uma mensagem da Bianca. Era uma foto, tirada no corredor do apartamento dela. Na parede, um espelho comum, um desses de decoração. E dentro do reflexo havia algo errado. Tudo parecia normal à primeira vista. Mas se você desse zoom lá no fundo da imagem, dava para ver uma silhueta parada, imóvel, de cabeça torta, mesmo ângulo, mesmo corpo, mesmo sorriso. A coisa ainda estava refletindo. Mesmo depois de enterrado, mesmo depois de selado, ela tinha deixado uma parte. Aqui, talvez no vidro, talvez em mim, ou talvez em qualquer lugar onde ainda exista um reflexo. Depois da foto que a Bianca me mandou, nenhum de nós conseguiu mais dormir em paz. Ela dizia que o espelho no corredor parecia ligado, como se estivesse ligado a alguma coisa lá fora. Como se, de tempos em tempos, o reflexo dela sumisse, literalmente. Ela passava e não se via, apenas via o corredor vazio. E depois, quando voltava, o reflexo reaparecia, mas com detalhes fora do lugar. A blusa do lado errado, o cabelo preso quando estava solto. Coisas pequenas, mas assustadoras. Léo começou a ter pesadelos com a floresta. Sempre a mesma imagem. Ele correndo, ouvindo passos atrás, até parar diante de um espelho cravado no chão da mata do outro lado. Estava ele mesmo, sorrindo, com os olhos completamente negros. J.O. Daniel sumiu por uns dias. Desapareceu do grupo, das redes sociais. Não atendia chamadas. Quando finalmente respondeu, parecia estranho, monossalábico seco. A gente até cogitou que ele tinha sido substituído. Mas quando encontramos com ele, estava magro, tremendo,
Eu sonhei que tinha conseguido escapar, ele disse. Mas quando acordei, o espelho do banheiro estava trincado. A trinca seguia o mesmo padrão daquela primeira vez. Em zigue-zague, de baixo para cima. O mesmo traço, a mesma assinatura. Foi nesse momento que a ficha caiu. Não importava termos enterrado o espelho original. Aquilo que atravessou não precisava mais dele. O vidro era só uma ponte. O portal já estava aberto. E que quer que fosse aquela criatura, ela não veio sozinha. Começamos a procurar na internet por histórias parecidas. Forens, obscuros, relatos antigos. E foi aí que encontramos um texto num fórum de ocultismo, datado de 1997, chamado Os que Vêm no Reflexo. O autor dizia que algumas regiões do mundo têm janelas finas entre as dimensões, e que certos espelhos, quando encontrados em lugares específicos, atuam como catalisadores. Desencadeiam visitas, não de fantasmas, não de demônios comuns, mas de uma raça antiga, de imitações, criaturas que só existem do lado de lá, e que só conseguem atravessar quando aprendem como ser você. O texto explicava: eles não te matam, eles não te caçam, eles esperam você se entregar. Bianca ficou em choque. Era isso. Era o que aconteceu com você, Lucas. Você quase entrou, quase cedeu. Eu sabia. Senti. O espelho tinha me chamado. E eu fui até a beira. Quase fui puxado. Talvez parte de mim ainda estivesse lá. Na noite seguinte, Bianca foi até o prédio onde tínhamos enterrado o espelho. Sozinha. Ela queria ter certeza de que ele ainda estava lá. Mas quando chegou, o solo tinha sido revirado. A cova estava aberta e o espelho não estava mais ali. Ela me mandou uma mensagem só com 3 palavras. Ele saiu sozinho. O espelho tinha saído do buraco. Sozinho. Sem rastros de pegadas. Sem marcas de roda. Só terra revirada, como se algo debaixo dele tivesse se movido. Bianca ficou parada por vários minutos, encarando a cova vazia. Disse que sentiu um vento gelado passando por dentro da camisa, mesmo sendo uma noite abafada, e que ouviu, por um instante, o próprio nome sendo sussurrado. Ela voltou correndo. Nos reuniu no mesmo dia. Eu, ela, Léo e Daniel. De novo no mesmo círculo, os 4. Mas nenhum de nós era mais o mesmo. O espelho já tinha nos marcado. Já tinha nos visto. E agora, estava solto. Decidimos procurar por sinais dele. Fizemos uma lista de antiquários, brechós, locais de descarte, ferro-velhos. Pensamos: se ele saiu da floresta, ele reapareceu em algum lugar e foi numa loja de móveis usados, no interior, que encontramos a pista. Uma atendente nos mostrou uma foto. Um cara estranho veio deixar um espelho aqui. Disse que era mal assombrado. A gente achou que era piada. Na imagem, o mesmo espelho, mesma moldura, mesmo vidro escuro, mas tinha um detalhe diferente. Agora ele não refletia mais quem estava na frente dele. Refletia outra pessoa. Na foto, um senhor aparece sorrindo para a câmera, mas no espelho atrás dele, a imagem refletida é a de uma menina, uma criança, com os olhos pretos e a cabeça tombada. Depois que tiramos essa foto, o espelho simplesmente sumiu, disse ela. Procuramos em tudo, achamos que tinha sido roubado. Bianca respondeu na hora: não foi roubado. Ela foi, embora sozinho. A moça riu, desconcertada. Mas não era brincadeira. Começamos a seguir os relatos. Um vídeo viral no TikTok mostrava um espelho maluco em um hotel antigo. O reflexo no banheiro aparecia antes da pessoa entrar. Um canal de vídeos assustadores no YouTube dizia ter recebido um espelho encantado e mostrava a imagem de alguém chorando no reflexo
quando ninguém da equipe tinha chorado. O espelho estava se mostrando, aos poucos. E com cada novo reflexo errado, ele aprendia mais. Até que Bianca teve uma ideia. E se o espelho estiver procurando alguém? Como assim? Ele tentou com o Lucas. Chegou perto, mas falhou. Talvez esteja procurando outro reflexo para se fixar. Uma nova âncora. Alguém mais frágil. Léo arregalou os olhos. O Daniel. Olhamos para Daniel. Ele tremia. Estava mais magro, abatido, calado há dias. Eu vi ele, Daniel disse. Ontem, no espelho da cozinha, ele estava me olhando. Com pena. Pena, Sam. Como se eu fosse o erro. Como se ele fosse o verdadeiro. E eu, só a cópia. Ficamos todos em silêncio. Era isso. A criatura não queria mais entrar. Ela queria nos convencer de que ela é que estava do lado certo. Que nós éramos os intrusos. E, quando isso acontecesse, não haveria mais como fechar o espelho. Faltavam 2 dias para o fim do mês. E naquela madrugada, recebemos uma notificação no grupo. Era o Daniel. Uma única mensagem. Eu entendi. E mais nada. Fomos até o apartamento dele. Portas sem resposta. Batemos. Ligamos. Nada. Quando arrombamos, ele não estava lá, mas no centro da sala estava o espelho. Não o da cozinha. O espelho original. Aquele que enterramos. Aquele que queimamos. Aquele que desapareceu. De alguma forma, ele tinha voltado. A moldura estava intacta. Mas agora, o vidro refletia apenas uma coisa. A imagem de Daniel parado. Do outro lado. Imóvel. Com o rosto neutro. Nem triste. Nem feliz. Só olhando pra gente. Será que ele entrou? Léo perguntou. Com a voz trêmula. Ou será que foi o outro que saiu? Bianca sussurrou. Tentamos todas as formas de comunicação. Gritamos. Acenamos. Mas o reflexo não se movia. Nem piscava. Nem reagia. Apenas observava. Como se estivesse esperando algo. Foi então que Bianca teve uma última ideia. Se esse é um espelho de troca, então só há um jeito de desfazer a conexão. Qual? Alguém precisa quebrar a simetria. Isso não faz sentido. Eu disse. Faz sim. Espelhos funcionam com equivalência, reflexo, igualdade. Se o que está aqui não reflete o que está lá, o circuito se fecha. A ponte desaba. E como a gente quebra isso? Ela tirou do bolso o mesmo caco antigo de espelho. O mesmo que usou em mim, naquela noite. Um de nós tem que marcar o próprio rosto, tornar o reflexo incompleto. Silêncio. Léo recuou. Eu fiquei paralisado. Bianca se aproximou do espelho. E, sem hesitar, rasgou a própria bochecha com o vidro. A pele se abriu com um corte profundo. E naquele exato segundo, o reflexo tremeu. A imagem de Daniel ficou distorcida. O rosto enrugou. Os olhos escureceram. O fundo do espelho começou a escorrer como tinta. E então, pela primeira vez, o Daniel do espelho piscou. Mas o piscar não era humano, era um piscar vertical. Como uma pálpebra de réptil, o espelho gritou. Sim, gritou. Como se o próprio vidro soltasse um lamento agudo, impossível de descrever. As lâmpadas estouraram. A TV ligou sozinha. O som do mundo inteiro pareceu ser sugado por aquele vidro. E então, silêncio. A imagem desapareceu. O espelho ficou escuro e rachado, por completo. Dessa vez, em 1000 pedaços. O vidro caiu no chão. Fragmentos por toda parte. Ficamos ali, sem nos mover, por vários minutos.
Daniel nunca mais apareceu. Nem o original, nem o falso. Foi dado como desaparecido. E o espelho? Levamos os cacos para uma igreja rural, longe da cidade. Enterramos em solo sagrado, um a um, separados por metros de distância, e juramos nunca mais falar sobre isso. Mas uma semana atrás, Bianca me mandou uma foto. Estava no banheiro de um restaurante, qualquer. Um espelho comum. Tudo normal. Mas no canto inferior, um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Um arranhado em zigue-zague. Do tipo que vai de baixo para cima. Devagar. Discreto. Mas inconfundível. Era o mesmo traço. E junto com a imagem, Bianca escreveu só 3 palavras. Ele ainda reflete. Quando foi a última vez que você olhou para um espelho à noite e teve certeza de que o reflexo era mesmo você? Se não tiver certeza, talvez seja melhor cobrir ele hoje ou deixar a luz acesa. Boa sorte e até a próxima.